Oi, crianças, voltei para mais uma historinha da Bíblia, mas mais uma história. Era uma vez uma história que se encontra em Êxodo. Era uma vez a história de um menino. Vocês já ouviram essa musiquinha? Olha só. Já ouviram? Isso mesmo. Menininho. Ai, que fofinho, gente. Hoje a musiquinha é diferente. Hoje a música que nós vamos ouvir é da historinha de hoje. Escuta só. Todos seus amigos do Egito. Era um menininho. Quem? Era Moisés. Moisés? Era um menininho. Era Moisés. Isso mesmo. Aquele menininho. Era Moisés. E foi o campeão que Deus levantou para a grande nação. E o preparou para os guiar até Canaã. Bebê? Escondido dentro de um cestinho. Ai, que lindo! Desceu pelas correntezas do rio Nilo. Quem o encontrou foi a filha de Faraó, que o levou pra criar junto com seu filho. Uau! Bebezinho era Moisés. Aquele menininho era Moisés. Cresceu e ficou homem. E foi Moisés, o grande campeão que Deus levantou para a grande nação. E o preparou para os guiar. Fez abrir o mar para Israel passar. E cada amigo seu fez atravessar. Quero ser como Moisés, um grande campeão. Quero ser como Moisés, forte e sabidão. Eita! Como Moisés, Moisés! quero ser como Moisés. Olha só, hein? Pois não, depois nós vamos ouvir mais musiquinha. Só que agora, tia Joelma vai começar com a historinha. Senão vai ficar muito comprido, né? Já deu para entender de quem é a historinha de hoje, né? Já deu para entender que a historinha de hoje é sobre Moisés. Se você já ouviu falar, eu tenho quase certeza que sim. Você está ouvindo a musiquinha dos livros da Bíblia? Você já decorou? Espero que sim. Então, era uma vez uma historinha de um menino chamado Moisés. O nascimento de Moisés, olha só. O nascimento de Moisés. Êxodo 2 está lá no livro da Bíblia de Êxodo, capítulo 2, do versículo do 1 ao 10. Isso mesmo. Escuta só. Um homem israelita casou-se com uma moça do mesmo
do mesmo povo. Os dois eram do mesmo povo, se casaram. E juntos tiveram um filho chamado Moisés. Mas, como ele era menino, ele precisaria esconder. A mãe precisava esconder Moisés para que os egípcios não matassem. Porque naquele tempo o rei decretou uma ordem para que matasse todos os meninos. E assim foi a ordem. Começaram a matar todos os meninos que nasciam, todos os bebês, homem que nascia. Ele mandou matar. Então ela teve uma ideia de colocá-lo dentro de um cesto de madeira, nas margens do rio Nilo. A irmã de Moisés, Miriam, foi acompanhando o cesto para ver onde iria chegar. E ele acabou nas mãos, olha só como Deus faz, ele acabou passeando, aquele cestinho a mãe colocou ali, mira, nas margens do rio. O rio, e foi indo aquele cestinho, aquele bebê dentro. Não tem nenhum bebê aqui? Ah, não tem nenhum bebê. Ah, mas faz de conta que tem um bebê aqui dentro, desse cestinho. E vai, andando naquele rio. Olha como Deus faz. Deus fez o vento soprar. O vento soprou. E o cestinho com o menino, com aquele bebê, aquele cestinho de madeira, a mãe havia passado junco, passou um monte de coisa para que aquele cesto de madeira não afundasse e nem entrasse água. Então, depois que ela preparou todo aquele cestinho, ela colocou o nenê dentro, Moisés cobriu e mandou no rio. Ela deixou nas mãos de Deus. Ela colocou o neném ali e sabia que Deus ia cuidar dele, porque ela não queria que ele morresse, não queria que matassem o seu filho. Aí ele acabou indo até as margens. E Miriam foi seguindo atrás, foi vendo, claro que não dentro do rio, ela foi vendo pelas margens do rio, foi vendo onde aquele cestinho ia parar. Aí ele acabou nas mãos da filha do faraó. E ela ficou encantada com o bebê e criou ele como um filho. Deu o nome de Moisés para aquele bebê. Moisés significa tirado das águas, porque Moisés foi tirado das águas, foi tirado do rio. E ela criou como seu filho. Olha como Deus faz, né? Aquele cestinho foi indo com o neném, foi indo, até chegar nas mãos da filha do faraó. E ali ele foi cuidado, ele foi como um filho, ele foi criado pelas leis do Egito, como um rei, um verdadeiro rei, né? Um verdadeiro príncipe. E ali ele foi crescendo. Antes de ele crescer, naquela hora que aquele cestinho estava no rio, e a filha do faraó achou, Miriam estava olhando. Estava olhando a filha do faraó tirar aquele neném do rio, pegou aquele neném que deu o nome de Moisés e falou: como que eu vou dar mamar? Ele é tão pequeno, ele precisa mamar. Ele precisa de alimento, de leitinho. E ela não tinha filho. Miriam estava escondida. Quando viu aquilo, ela apareceu e falou assim: eu sei quem tem leite. Uma moça deu à luz há pouco tempo e ela está amamentando. Ela pode ser sua ama de leite. Logo a filha do faraó falou: então traga ela, vá lá e traga ela, que eu pagarei um salário para ela cuidar do meu filho, para ela amamentar até ele desmamar e me devolver. E assim foi. Assim. Então, preste atenção. Aquele neném, ele foi
já não dava mais para esconder, a mãe colocou no rio. A mãe fez um cestinho de junco, colocou piche, betume, tudo para aquele cestinho não encher de água, né? Ela passou, naquele tempo passava piche, passava betume, passava todas aquelas coisas, tudo para não encher de água. E aquele neném foi o rio afora. A filha do faraó, lá no rio Nilo, ela estava se banhando, tomando banho, e viu um cestinho vindo ao encontro dela, ela tomando banho lá no rio com as suas servas. Aí, quando ela viu que era um neném, ela se apaixonou por aquele neném, pegou para ela e disse: você vai se chamar Moisés, ou criá-lo como filho. Aí, a viu o bebê chorando, ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar um menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino, amamente para mim, e lhe pagarei por isso. A mulher levou o menino e amamentou. Tendo o menino crescido, ela levou a filha do faraó e o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu tirei das águas. Olha só, então, ela, depois que a mãe de Moisés, olha só como Deus faz, vocês entenderam? Miriam estava ali por perto, né? Miriam era irmã de Moisés, né? Ela viu quando a mamãe que colocou o irmãozinho no cestinho, colocou no rio para salvá-lo, para que não matassem, e deixou Deus cuidar dele. Deus vai cuidar dele no rio, alguém vai pegar. E aquele cestinho com o neném foi indo, e a Miriam, seguindo na beira do rio, viu que a filha do faraó pegou para cuidar. Aí, ela no mesmo momento foi lá se oferecer, né? Porque a filha do faraó não tinha leite e ela ficou toda preocupada que o neném estava chorando. E a Miriam foi esperta, né? Quer que eu chame uma ama de leite, uma moça para cuidar, para amamentar, para dar mamar para ele? Ela prontamente falou: quero. E ela foi chamar quem? Sua mãe. Miriam foi chamar sua mãe, a mãe de Moisés, né? Que eles eram irmãos, então era a mãe dos dois. Só que a princesa não sabia que ela foi chamar a mãe, né? Não sabia que ela era irmã de Moisés, nem que a ama de leite que ela falou era mãe de Moisés. E olha só, ela acabou cuidando do próprio filho, né? Sem que ninguém matasse, ninguém matou, ninguém pôs a mão, Deus preparou certinho. Por quê? Porque aquele neném era da filha do faraó, né? Então ninguém podia mexer. Então ela amamentou o seu próprio filho. Claro que depois ela teve que entregar o filho para filha do faraó cuidar, né? Ela criou como filho, mas pelo menos ele estava vivo. A mãe estava contente porque ela pôde amamentar o filho e ele estava contente. Então Deus prepara todas as coisas. Deus tinha um propósito na vida de Moisés. Mas vamos ver nas próximas histórias, porque vocês perceberam que nós já estamos em Êxodo, né? Essa história em Êxodo 2. Nós já contamos histórias de Gênesis, Êxodo, né? Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, né? Deuteronômio, e aí vai, né? Se você estiver cantando a musiquinha, você já decorou. Estamos no segundo livro da Bíblia. Com essa historinha de hoje, nós aprendemos que quando Deus tem um propósito na nossa vida, Ele prepara tudo para nós. Quando nós obedecemos, assim como a mãe de Moisés confiou e obedeceu, né? Ela não quis matar a criança. O que ela fez? Ela deu para o rio e confiou que Deus ia cuidar. Colocou um cestinho e sabia que Deus ia dar um destino para Moisés. E Deus tinha algo preparado mesmo para Moisés. Nas próximas histórias, nós vamos ver o que Deus preparou para Moisés, porque Moisés tinha um chamado, né? Então, Deus preparou tudo, Deus cuidou de Moisés desde o nascimento e cuidou da família dele, preparou tudo. Até a mamãe foi ama de leite, cuidou do nenenzinho, né, do próprio filho. Deus cuida de tudo, Deus cuida da nossa família, da nossa vida, basta nós acreditarmos e confiarmos, né? A tia sempre diz,
Obedeça a Deus. Obedeça ao papai, obedeça à mamãe e obedeça a Deus. Então, você obedecendo a Deus, né, confiando nele, ele sempre vai estar te ajudando, sempre vai estar do seu lado. Deus tem um propósito na minha, na sua vida, na vida da sua família. Deus quer cuidar de nós, Ele cuida de nós, basta nós deixar e confiar. Você tem que confiar. A mãe de Moisés confiou, sabia que Deus ia cuidar nele, aquele cestinho. Cuidou dele ali, preparou a filha do faraó para cuidar dele. E ainda deu alguns meses para a mamãe amamentar o seu próprio filho. E vai ter mais história, hein? Você que já conhece a história, você vai ouvir de novo, porque é sempre bom escutar uma história verídica. A história verídica é aquilo que já aconteceu, que aconteceu lá no passado, mas aconteceu, é verdadeira. Deus fez maravilhas através da vida de Moisés. Moisés era um homem obediente. Viu como é bom obedecer? Você vai conhecer agora, a partir de hoje, a história de Moisés. Se você não conhece, você vai conhecer. Se você já conhece, você vai ouvir de novo. Moisés, no cestinho, no rio. Aquele neném vai crescer e vai ter um propósito na vida daquele povo do Egito. Deus tem um propósito na sua vida. Vamos fazer um cestinho desse? É super fácil. A tia vai gravar um vídeo. Nós fazemos um cestinho. Ó, a tia estava pintando. Depois você pode pintar do jeito que você quiser. Com tinta, com canetinha. Fazer um cesto bem bonito para Moisés. A tia aqui não tem nenhum bonequinho, mas se você tiver um bonequinho... A tia não tem aqui um bonequinho aqui. Mas se você tiver um bonequinho, você pode colocar. Esse aqui não é, mas... Não faz de conta, né? Ó, você coloca um bonequinho dentro e brinca com a historinha de Moisés. E ainda que aquele clipe que a tia pôs, ó, Moisés na beira do rio. Vamos aprender? Vamos? No próximo vídeo a tia vai ensinar. Ah, é super fácil. Nós fizemos um barquinho. É quase a mesma coisa que o barquinho, ó. Tá vendo? Só que dá pra você colocar um bonequinho aqui dentro, tá bom? Ó, beijos. Claro que a tia não esqueceu, nós vamos orar, tá bom? E a historinha de hoje, nós aprendemos a confiar em Deus. Você confia em Deus? Então entregue os seus problemas, entregue tudo, a sua vida nas mãos dele. Miriam, ela, a irmã dele, seguiu até onde ela foi esperta. E a mãe de Moisés confiou em deixar ele ali no rio, deixar Deus cuidar dele. Deus preparou tudo. E Miriam foi sábia, né? Temos que ser sábia. Ela logo já apresentou a mãe de Moisés para cuidar dele. Só que a filha de Faraó não sabia, hein? Ela não falou que era mãe de Moisés. Porque tem mais historinha para frente, mais história sobre Moisés na semana que vem, tá bom? Então, ó, confia em Deus. Acredite e obedeça a Deus. Moisés, você vai ver na próxima semana a historinha que Moisés, ele era obediente. Assim como foi José. Lembra? Assim como foi Abraão, né? Eles confiavam e obedeciam, né? Então, vamos orar? Mãozinhas que oram. Papai do céu, abençoa a minha família, abençoa a família de cada um, Senhor, de cada criança que está assistindo. Abençoa a nossa família, abençoa, Senhor, a nossa vida, dê saúde, Pai. Cura, salva, liberta, restaura, Pai, a cada família, em nome de Jesus, a cada mamãe, a cada papai, a cada criança que está assistindo, a cada um que está assistindo esse vídeo, essa historinha de hoje, Papai, sobre Moisés, sobre confiar em Ti, Pai, sobre obedecer a Ti, Pai, em nome de Jesus, e que todos nós sabemos que nós temos um propósito, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, cumpra o seu propósito nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Deus abençoe a todos e até semana que vem. Daqui a pouco eu vou gravar um vídeo para nós fazer aquele cestinho. É super fácil. Tchau. Deus abençoe a todos. Beijo.